Eu quero aqui agora pensar com você sobre um texto aqui da palavra de Deus, está em Lucas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Ou seja, aqui os pastores foram conhecer o Senhor, tal qual foram os magos, tal qual foram os bichos, tal qual foram os próprios anjos. Mas se a gente for pensar aqui nessa história, e é tudo isso que nós viemos falando aí nesses dias todos, querido telespectador, eu quero pensar assim: o Natal passou, é o tempo que nós nos ajuntamos. Quando eu saí da casa da minha sogra, onde nos reunimos ali, boa parte da família, pelo menos essa família a que professa o nome do Senhor, nós voltamos, já era no meio da madrugada, 2 e pouca da manhã, as avenidas estavam cheias. Todo mundo certamente estava também voltando das suas confraternizações de Natal, da sua ceia de Natal. E eu começo a pensar, olhando para esse texto aqui, é um texto que me faz refletir. Aqui, olha só, os anjos, eles pararam de cantar. Aqui, pelo menos, naquele momento, eles anunciaram aos pastores dizendo que paz na terra aos homens de boa vontade. Eles pararam esse cântico. Os pastores conheceram Jesus e aqui o texto que eu li, eles voltaram. Certamente os magos, eles dali foram visitar o Senhor e eles voltaram para a sua terra distante. Então, a pergunta é exatamente essa. O que acontece então depois do Natal? Aqui nós vamos pegar algumas relações aqui com esse texto aqui. Maria e José viram que aquele era o primeiro dia deles com o menino. E era um primeiro dia para frente, era algo definitivo, para frente. Para eles não voltaram de Jesus. Todos os outros voltaram. E você conheceu Jesus? Você tem voltado de Jesus? Você tem voltado as costas para Ele? Será que é o suficiente? Aqui a relação José e Maria, eles só entenderam que aquele ali era o primeiro dia de uma relação completa com o seu filho, ali até o final. E a gente imagina que foram aqueles poucos anos, porque Jesus morreu ali por volta de 30 e poucos anos, você sabe disso? Ou seja, uma vida abreviada, se a gente for pensar. Mas para o seu pai, para a sua mãe, foram algo muito intensos, porque mais do que nascer fisicamente, eles tiveram que primeiro concebê-lo no seu coração, pela forma divinal com que aconteceu aquilo ali. E assim para a gente hoje, Jesus nasce no nosso coração sob uma forma também sobrenatural. Isso nos permite nascer de novo, isso nos permite sermos recriados, o nosso espírito ser recriado quando ele nasce na nossa própria vida. E aqui eles passaram por apertos, eles foram designados a irem para o Egito, porque o Herodes queria matá-lo, nós não falamos isso na semana passada? Ou seja, aqui eles foram para uma outra terra, uma terra do Egito, mas eles também não esqueceram de Jesus. Quantas crises nós passamos, quantas dificuldades nós passamos e muitas delas nós voltamos as costas ao Senhor. Nós deixamos Jesus para trás. Aqui eles não cometeram esse erro. Eles foram para o Egito, do Egito tiveram a notícia que Herodes havia morrido, foram para regressar, mas tiveram medo ali do que o sucessor de Herodes, não me engano, Arquelau, ele assumira, então poderia matá-los, então eles foram para Nazaré. Ou seja, eles ainda assim, em toda essa peregrinação, eles não esqueceram Jesus, eles não voltaram de Jesus. Hoje, alguns dias se passaram, 3 dias se passaram aí dessa comemoração mundial do nascimento de Jesus, ainda que o mundo tenha adotado essa data, sabemos que nem foi assim esse dia. Mas, se nós podemos então comemorar, nós podemos então comemorar hoje, trazendo essa adoração à nossa vida. Por quê? Se a gente pega a relação José e Maria com o próprio menino
Jesus, eles o fizeram crescer. Eles o ensinaram, o ensinou, né? É isso mesmo. Então, o que acontece? Eles investiram o seu tempo nessa relação amigável, essa relação paternal, nessa relação amistosa com o próprio Senhor. Eles nutriram essa presença. A Maria, aqui no texto, se você for olhar, ela sempre vai estar dizendo, né, ali que ela ouvia as palavras sobre Jesus no seu coração. Então ela recebia tudo isso ali para quê? Aplicar naquela relação boa que seria com o Senhor. Então, nós precisamos aprender a ser pai. Quando eu tive meu filho, eu não recebi ali junto um manual de como deveria ser o João Pedro, a Ana Clara. Nós fomos crescendo juntos. Você cresceu junto com seu filho, você aprendeu junto com seu filho, você mudou junto com seu filho. Essa é a ideia que a fé cristã tem que despertar em nós a partir deste nascimento. Nós não podemos ter a mesma vida de antes e após o nascimento do Senhor. A história mudou ali, antes de Cristo, depois de Cristo. Por que a nossa própria história individual não vai mudar? Então, se o Natal passou, e daí é que você também precisa aprender a cultivar, a cuidar, a nutrir esse relacionamento com o Senhor Jesus. Você precisa entendê-lo enquanto menino, você precisa entendê-lo enquanto adolescente, jovem e adulto. Você precisa amadurecer na fé. Aqui, como eu disse, Maria guardava tudo no seu coração. No 19, diz assim, mas Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. E depois em Lucas 2,51 você vai ver, e desceu com eles e foi para Nazaré e foi-lhes sujeito, mas sua mãe guardava todas as coisas no coração. Ou seja, num momento Maria guardava o que era dito sobre Jesus, depois ela meditava a respeito daquilo que ele falava. Assim deve ser você. Não deixe o Natal ter sido só um tempo, só uma marca no seu ano de 2015. Que ele tenha sido uma marca, sim, no ano de 2015, mas, sobretudo, no seu coração, sugerindo, indicando, apontando uma nova vida. Essa nova vida nutrida aí pelo relacionamento com o Senhor. Então, se o Natal passou, cresça com o menino Jesus, cresça com o jovem Jesus, cresça com o homem Jesus. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e na vida de todos que estão à sua volta, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.